A admissão de pastores e pregadores, especialmente dentro do contexto puritano na Inglaterra do século XVII, envolvia vários processos e exigências que refletiam tanto as tradições religiosas quanto as mudanças políticas e religiosas em curso. Exemplo disso, na restauração da monarquia em 1660, os puritanos tinham mais liberdade para estabelecer suas próprias práticas de admissão para pastores e pregadores. Muitos aspirantes a pastores frequentavam universidades como Cambridge ou Oxford, onde estudavam teologia, latim, grego e hebraico. A educação formal era altamente valorizada para assegurar que os candidatos tivessem um entendimento profundo das Escrituras e da teologia cristã. Em muitas comunidades puritanas, a congregação desempenhava um papel significativo na seleção de seus pastores. Os candidatos eram muitas vezes recomendados por membros da congregação e tinham que passar por um período de prova onde pregavam e ensinavam para demonstrar sua competência e sua piedade. A ordenação era um passo crucial, geralmente conduzida por um grupo de pastores senhores. A ordenação envolvia a imposição de mãos e orações, simbolizando a transferência de autoridade espiritual. Com a restauração de Carlos II em 1660, houve uma significativa mudança na estrutura e nas práticas da Igreja da Inglaterra, resultando em um período de perseguição para os não conformistas, incluindo os puritanos. O Ato de Uniformidade de 1662 estabeleceu que todos os ministros deviam conformar-se às práticas e liturgias da Igreja da Inglaterra. Isso impactou o processo de admissão de pastores e pregadores de várias maneiras. Para serem oficialmente reconhecidos, os ministros tinham que aceitar o livro de oração comum e a liturgia da Igreja da Inglaterra. Aqueles que se recusassem, como muitos puritanos, foram expulsos de suas paróquias. Os ministros tinham que jurar lealdade ao rei e conformidade com a liturgia e os artigos de religião da Igreja da Inglaterra. Isso acabou por excluir muitos puritanos que não podiam, em boa consciência, conformar-se a essas exigências. And the Puritan John Flavel put it this way: O puritano John Flavel escreveu assim: the scriptures teach us the best way of living. os puritanos nos ensinam a melhor maneira de viver, They teach us the noblest way of suffering. a maneira mais nobre de sofrer And they teach us the most comfortable way of dying. e a maneira mais confortável de morrer. And you see, that's why the Puritan sermons were so biblical. É por isso que os sermões puritanos eram tão bíblicos. That's why when you open a Puritan book today, É por isso que quando você abre hoje um livro puritano, you see textual references sprinkled across the pages. você vê referências a textos bíblicos espalhados pelas páginas. The Puritans knew their book better, the living book, better than anything else in the world. Os puritanos conheciam o livro vivo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. They were as much at home in Habakkuk and Micah as they were in the Gospel of John. Eles estavam em casa quando liam Abacuque ou Miqueias, assim como quando liam João. Sinclair Ferguson said this: Sinclair Ferguson disse o seguinte: they pondered the riches of revealed truth, eles ponderavam acerca das riquezas da verdade revelada, the way a gemologist patiently examines the many faces of a diamond. na maneira como um especialista em gemas pacientemente
Read the rest. Pacientemente examina as muitas faces de um diamante. Era comum que os pregadores passassem por um processo de admissão ou aprovação antes de poderem exercer seu ministério publicamente. Havia várias razões para isso. A primeira delas era o controle eclesiástico. A admissão de pregadores era uma maneira de garantir que apenas indivíduos considerados adequados e ortodoxos pela autoridade eclesiástica pudessem ensinar publicamente. Isso ajudava a manter o controle sobre a doutrina e a evitar a propagação de ideias consideradas heréticas e perturbadoras para a ordem estabelecida. A segunda coisa era a qualificação e a preparação. A admissão como pregador muitas vezes envolvia um processo de avaliação das habilidades e qualificações do candidato. Isso poderia incluir exames sobre o conhecimento bíblico, teologia e capacidade de comunicação. A ideia era garantir que os pregadores fossem devidamente preparados para ensinar e instruir o povo. Um outro ponto era a proteção do rebanho. A admissão de pregadores também visava proteger o rebanho de potenciais falsos mestres ou pregadores incompetentes, ao garantir que apenas indivíduos qualificados e confiáveis tivessem permissão para pregar. As autoridades eclesiásticas procuravam proteger os fiéis de ensinamentos prejudiciais ou enganosos. A admissão como pregador na época de Godwin e dos outros puritanos era um processo importante e significativo destinado a garantir a integridade doutrinária, a preparação adequada e a proteção do rebanho da igreja. E ordenação, mas foi profundamente impactada pelas mudanças políticas e religiosas da época, especialmente após a Restauração. May I ask you this morning, are you living by the book? Deixa eu te perguntar, você está vivendo de acordo com o livro? Do you love the Word of God? Você ama a palavra de Deus? Do you search it every day? Você busca ela todos os dias? Could you live without it for a week or two? Você conseguiria viver sem ela uma semana ou duas? Do you treasure the Scriptures? Você tem ela como tesouro? And do you deny yourself in accord with what the Scriptures say? E você se nega de acordo com o que a Bíblia prescreve? Are you a pilgrim? Você é um peregrino? Do you ever look at Scripture and say, I must deny myself here? Você olha para a Escritura e diz assim, eu preciso me negar nessa área aqui. And take up Christ's cross E tomar a cruz de Cristo and follow Him? e segui-lo. Do you ever change your mind because of what the Bible is saying? Você, por acaso, realmente muda a sua cabeça, a sua mente, pelo que a Bíblia está te dizendo? You see, this is the problem with so many churches today, Sabe, esse é o problema com muitas igrejas hoje. and so many so-called Christians today. E muitos chamados cristãos hoje. They have an agenda. Eles têm um plano em mente. For example, they want female ministers. Por exemplo, eles querem eles têm essa agenda, eles querem, por exemplo, ordenação feminina, pastoras mulheres. Or they want to tolerate homosexuality. Ou querem tolerar homossexualismo. Or a host of other evils. Ou várias outras coisas más. So they claim to believe the Bible, Então eles dizem crer na Bíblia, but they have their own agenda. mas eles têm o filtro, né, aquela agenda, o plano. And so they read the Bible through the glasses of their own agenda. Então eles leem as Escrituras de acordo com os óculos dos seus próprios compromissos. And they twist the Scriptures. Eles torcem as Escrituras. The Puritans would not do that. Os puritanos não faziam isso. If the Bible said something, they would believe it and they would follow it. Se a Bíblia dizia alguma coisa, eles criam e seguiam aquilo And que a that Bíblia put them dizia. at odds with their culture. Isso fazia com que eles fossem diferentes da cultura ao seu redor. That's what made them pilgrims in this world. É por isso que eles eram peregrinos nesse mundo. But that also helped them make iron sharpen iron among themselves as Christians. Mas também eles eram ferro afiando ferro entre eles, como cristãos.
There's a fascinating story about a Puritan minister who approached one of his parishioners. Tem uma história interessante de ministro, um pastor puritano que abordou uma das suas ovelhas. And he said to the man, "I'm afraid you love your wife too much." E o pastor disse para a sua ovelha: eu acho que você ama a sua esposa demais. And the man was very troubled. E o homem estava assim muito perturbado. He said, "I love the Lord most of all." E essa ovelha disse: mas eu amo o Senhor mais do que tudo. Am I not supposed to love my wife? Será que eu não tenho que amar minha esposa? Yes, the minister said, but you love her too much. O pastor falou assim: sim, tem que amá-la, mas você ama ela demais da conta. So the Puritan went home and he started to search the scriptures. Aí o puritano voltou para casa e começou a ler as escrituras. And he came across the text of Ephesians 5 verse 20. E aí ele chegou no texto lá de Efésios 5:20. Christ so loved the church that he gave himself for her. Que Cristo amou a igreja a tal ponto de que ele se entregou por ela. So he came back to the pastor. He said, "Look here what it says. Jesus loved the church so much he gave his whole self for her." Aí a ovelha voltou para o pastor e disse assim: tá vendo? Jesus amou tanto a igreja que ele deu o todo de si para ela. So how can I love her too much? Então como é que eu posso amar demais a minha esposa? If I love her under the Lord. Se eu a amo debaixo do Senhor. The pastor said, "You're right. O pastor disse: você está certo. Keep loving your wife." Continue a amar sua esposa. But you see, the idea here is that the pastor was willing to change. A ideia aqui é que o pastor estava disposto a mudar. Because it was in the Word of God. Porque estava na palavra de Deus. This is that pilgrim mentality. We will do what the Word says. Essa é a mentalidade peregrina. Nós vamos fazer aquilo que o livro diz.